Flamengo, a torcida do Flamengo, e o Flamengo tá muito revoltado com a arbitragem. O Bruno Henrique detona a arbitragem e comenta sobre a ajuda de quarto árbitro ao Estudiantes. O pessoal do Flamengo tá muito revoltado com a arbitragem do jogo de ontem, falando que o Flamengo foi assaltado pelo árbitro, e o pessoal tá bravo, mano. Danilo do Flamengo se recusa a apertar mão de árbitro após roubo no Maracanã. Se liga aí, mano, ó. Danilo se recusou e olha aqui, ó, se liga aí. Frente, brigando ali Luiz Araújo para tentar encontrar o... Foi falta mesmo. Opa, ele vai pegar foi uma falta no jogador do Flamengo. Plata, é isso? O juiz perdido, Plata, só foi falta e é expulso da partida. Aqui, mano, esse lance aqui, a falta foi no jogador do Flamengo. E eu acho que é até pênalti. É, o Plata já tem amarelo, ele tá expulsando o Plata. Ar pra dar uma olhada. Ó, foi falta no jogador do Flamengo. E aí o lance do Plata. Foi falta no jogador do Flamengo. Dentro da grande área, olha a repetição do lance, o Luiz Araújo, aí vem o Plata. Ele entende na interpretação dele que o Plata deu uma... Tá dando uma simulação do Plata, vamos ver, ó. É, o Plata já tem amarelo, ele tá expulsando o Plata. Ar pra dar uma olhada. E aí o lance do Plata. Foi falta no jogador do Flamengo. Dentro da grande área, repetição do lance, o Luiz Araújo, aí vem o Plata. Ele entende na interpretação dele que o Plata deu uma... Bora, turma! Oi, turma! Bora, turma, pra mais um vídeo aqui no canal do Louco São Paulino, mano! Bora pra mais um vídeo aqui no canal do Louco São Paulino e polêmica, mano! Polêmica, polêmica, polêmica! Ainda repercutindo os jogos de ida da Libertadores aí. O negócio foi feio e pra muitos aí a Conmebol não quer uma final brasileira na Libertadores, porque meter a mão nos brasileiros na Libertadores e até no São Paulo. Diga até no São Paulo, que São Paulo tem um caminho mais difícil, muita gente. E acho que até normal, cara. Os comentaristas aí dão como Flamengo e Palmeiras a final da Libertadores. Tá, Flamengo e Palmeiras é o melhor. Nem fico puto com isso, é bom até deixar o São Paulo de lado. Ainda mais agora que o São Paulo tem o caminho, tem a tarefa mais difícil do pessoal das quartas finais, é a do São Paulo, que ele é o único que tomou 2 gols de diferença. Então, muitos estão falando que a final vai ser Flamengo e Palmeiras, beleza. Mas isso agora, esse assunto aqui sobre a Conmebol não querer time brasileiro na final, pode ser o São Paulo também, porque também roubaram o São Paulo lá. O São Paulo ficou tão puto com o resultado, a gente ficou tão falando tantos erros individuais, que lá no jogo da LDU teve 2 pênaltis pro São Paulo, além dos lances duvidosos contra o Palmeiras, e meter a mão no Flamengo também. E aí deu mó BO. Nossa senhora, no jogo do Flamengo foi o pior, e pra mídia brasileira, a Conmebol não quer brasileiro na final, e a Conmebol tá de saco cheio de ter brasileiro na final. Isso é a realidade. Se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo, deixe seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal. Tá certo, mano? Bora pra mais um vídeo aí. Mano, eu tenho falado isso desde o ano passado. Desde o ano passado eu tenho falado isso, que os times brasileiros têm que tomar cuidado, porque a Conmebol vai meter o pé, que é ruim pra Conmebol, é ruim pro campeonato, é bom pra nós brasileiros, é bom pros nossos times. Mas pra competitividade é ruim pra Conmebol só ter brasileiro na final da Libertadores, pô. Desde de 2019 pra cá, de 2019 pra cá, só em 23 que teve uma final que não foi só de brasileiros. 2019 o Flamengo estava na final e foi contra o River. 2020 Palmeiras e Santos, final brasileira. 2021 Palmeiras e Flamengo, final brasileira. 2022 Flamengo Atlético Paranaense, final brasileira. 2023 aí teve Fluminense e Boca com o brasileiro na final. O ano passado Atlético Mineiro e Botafogo com a final brasileira. De 2019 pra cá, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. As últimas 7 finais da Libertadores, só 2 não foi final brasileira. Isso pra Conmebol é horrível, mano. E os argentinos nem chegam mais. A última final que o Boca chegou em 2003 e teve a de 2018, Boca e River. Tá certo? E a Conmebol fica maluca. A Conmebol fica desnorteada, porque isso aí pra Conmebol é ruim, que só chega brasileiro, e principalmente pra Conmebol só chega finais brasileiras. E tudo leva a crer que esse ano teremos mais uma final brasileira. Porque ou vai ser Palmeiras e Flamengo, ou vai ser o São Paulo, porque o São Paulo vai passar da LDU. Só que para Conmebol, o auge para Conmebol seria uma final argentina, para voltar até o campeonato e a Conmebol
os argentinos devem estar pressionando lá a Conmebol para meter a mão nos times brasileiros. E a Conmebol tá metendo a mão. A vida inteira a Conmebol meteu a mão nos brasileiros. A vida inteira. A maioria das Libertadores dos argentinos foi tudo roubada, rapaz. Foi tudo roubada. Mas a CBF não falava nada. Os times brasileiros não falavam nada. Quando os argentinos, uma época que só ganhava a Argentina a Libertadores. Independente ganhou as Libertadores tudo roubada. As Libertadores do Boca foi um monte roubada. Então é isso. E aí agora os times brasileiros têm que ficar espertos que vão meter a mão nos times brasileiros. E nos últimos jogos aí, meteram a mão no Palmeiras contra o River, tentaram achar um pênalti pro River. E no jogo contra o Flamengo, meteram a mão no Flamengo, mano. Meteram a mão feio no Flamengo. O juiz expulsou o Gustavo Plata, sendo que ele que sofreu a falta. E aí deu mó BO, que o Flamengo pressionou. O Flamengo tem bastidores. O Flamengo pressionou, que a Conmebol voltou atrás da decisão do árbitro. E digo mais, a Conmebol voltou atrás, tirou o cartão vermelho do Plata, e o Plata tá apto a jogar lá na Argentina. E tem mais, a Conmebol até afastou o árbitro. O Flamengo tem poder não. Tá certinho o Flamengo. O Flamengo tem que reclamar mesmo. Você foi roubado dentro de casa. Ô Conmebol, meteram a mão em mim aqui com 70 mil flamenguistas aqui dentro, tá maluca? Aqui ninguém mete a mão em mim não. Aqui ninguém rouba eu não, Conmebol. Pode dar um jeito aí. É isso que tem que fazer. Todos os times brasileiros têm que fazer isso. A CBF também tem que ajudar. É isso que tem que fazer. Não pode meter a mão não, caralho. Do Flamengo, né? Aí a diretoria do Flamengo ficou revoltada, ligou na Conmebol. A Conmebol tirou o cartão vermelho do Plata, botou ele pra jogar o jogo de volta. E ainda a Conmebol afastou o árbitro. Esse é bastidor, filho. Todo time tem que ser assim. Abrir o precedente dos times, abre, mas todo time tem que ser assim. Teu time foi roubado dentro de casa, diretoria, presidente, tem que, pode ser omisso não, tem que ir em cima, pressionar a arbitragem, pedir para esse árbitro nunca mais apitar jogo do time e tudo mais. O Flamengo fez isso e foi recompensado, é isso mesmo. E a Conmebol tá aí se fudendo. A Conmebol não quer brasileiro mesmo na final não, mano. E isso aí, a imprensa aqui, ó, muita gente da imprensa tá debatendo esse assunto, ó. Desde quinta-feira, o pessoal só fala nisso, que a Conmebol não quer brasileiros na final. Tá certo? Ó o Neto. Arregaçaram com o Flamengo ontem e a Conmebol não quer deixar de ter um argentino para disputar a Copa Libertadores. O que fizeram com o Flamengo ontem foi um roubo, foi uma sacanagem, que por sinal os apresentadores aí do Rio de Janeiro, comentaristas do Rio de Janeiro, nunca protegem nós aqui, porque vocês são bairristas. Se tem gente bairrista, são vocês do Rio aí. A imprensa do Rio, bairrista mesmo. Não tô nem aí, cara, a Band do Rio, não tô nem aí, cara. Porque nós aqui defendemos o que a gente acha certo. O que fizeram com o Flamengo, agora se acontece com o São Paulo, se acontece com o Palmeiras, se acontece com o Cristiano, não fala nada. São Paulo não tá precisando prejudicar, não. São Paulo não, perdeu de 2-0 só por causa disso. O São Paulo foi roubado lá também, ó. Teve 2 pênaltis no Luciano. E o Lan, e foi pênalti mesmo. O São Paulo foi roubado lá contra a LDU também. Não vamos roubar contra o São Paulo no Morumbi, não, que o São Paulo vai ganhar o jogo, cara. São Paulo vai classificar, Conmebol. Aí se fuder, eu quero ver roubar o São Paulo no Morumbi. O Palmeiras também foi roubado contra o River, viu? Que fizeram de tudo pra achar um pênalti pro River. Você acha que eles estão satisfeitos vendo o futebol brasileiro ganhar todas as finais de 2019 para aqui? De ter final brasileira em 2020, final brasileira em 2021, final brasileira em 2022, final brasileira em 2024. Vocês acham que eles estão felizes com isso? É para se refletir, né? É para pensar. Claro que não estão, óbvio que não estão. Lógico que não, pô. Pra Conmebol é horrível. Pra Conmebol é muito ruim. Perde a competitividade do campeonato. Os outros países, você acha que os dirigentes dos outros países não vai comer? Você acha que os dirigentes dos times argentinos não vai pressionar a Conmebol lá, o River, do Boca, Racing? Pra Conmebol é ruim só ter brasileiro, principalmente só 2 times brasileiros. Sabe o que pode acontecer? Antigamente era assim. A Conmebol pode, vamos ver, sabe o que pode acontecer de novo esse ano ter final brasileira? Talvez os outros times podem pressionar a Conmebol a mudar o regulamento e fazer com que o time do mesmo país se cruzem na semifinal. E não ter mais final de times do mesmo país. Antigamente era assim.
Em 2005 e 2006, 2005 foi São Paulo e Atlético Paranaense, em 2006 foi São Paulo e Inter. A partir de 2007, a Conmebol mudou o regulamento. Ela fez os times do mesmo país se cruzarem numa semifinal para não ter mais final de times do mesmo país. O São Paulo, porque o São Paulo chegou em duas finais, teve 2005 final brasileira, 2006 final brasileira, né? E ali era muito argentino que chegava, né? Os argentinos chegavam toda hora. Ali ficou 2 anos sem ter argentino brasileiro, aí a Conmebol mudou o regulamento. A Conmebol mudou o regulamento na época, fez não ter mais final brasileira. Aí eu não lembro em que ano que isso aí alterou. Aí algum ano a Conmebol mudou de novo e deixou ter times do mesmo país na final. Mas lá, a partir de 2007, não podia ter. Aí você se cruzava. Os brasileiros se cruzavam na semifinal. Time do mesmo país se cruzavam, a não ser que tinha 3 times do mesmo país na semifinal. Aí poderia. Mas se te chegasse 2 times do mesmo país numa semifinal, eles tinham que se cruzar para não chegar na final. Pode ser que a Conmebol faça isso, viu? A Conmebol pode fazer isso. Para ficar mesmo na cara roubalheira. Pode ser, porque só dá time brasileiro na final, né? E estão roubando mesmo, estão metendo a mão nos times brasileiros. Meteram a mão no São Paulo, meteram a mão no Palmeiras, meteram a mão no Flamengo. Aqui, ó. Onde será que eu vejo aqui os conteúdos salvos aqui? O árbitro estava mal intencionado. Você acha que ele não foi só incompetente? Sem problema nenhum. Para mim, o árbitro estava mal intencionado. Você acha que ele não foi só incompetente? Não foi só incompetente. Ele estava mal intencionado. Esse árbitro ele precisa ser punido. E automaticamente, a Conmebol, ao tirar o cartão do Plata, ele falou, ele realmente precisa ser punido, ele vai ser punido. Porque são 2 jogadas em uma. É um pênalti pro Flamengo, ele não dá o pênalti pro Flamengo, expulsa o jogador e o VAR nem sequer chama pra ver o pênalti. Então, assim, um absurdo de fato. Foi pênalti. A Conmebol, quando ela tira o cartão do Plata, ela assume que o árbitro errou. Mas é isso, mano. E o Flamengo fizeram bem. O Flamengo ficou revoltado, o Flamengo tá no direito dele, tem que reclamar mesmo, tem que ter bastidores mesmo. O meu time não vai ser roubado aqui nem a pau. Fica de olho em São Paulo, Palmeiras, fica de olho em São Paulo. Fica de olho em São Paulo, Palmeiras. Cuidado, fica de olho, Flamengo também. Não deixe se roubar. Se por acaso roubarem, vai até o quinto dos infernos contra esses vagabundos. Viu, São Paulo? Presidente Casares, Belmonte, seus bosta. Se por acaso o São Paulo estiver ganhando de 2-0, tiver alguma coisa lá e for pra ser roubado, vai atrás até o quinto dos infernos. Não pode roubar. Esses bandos de mau caráter ainda vai passar. Mas é isso. Pra Conmebol é horrível, cara. Acaba a competitividade do torneio. Só ter time brasileiro na final. Mano, se chegasse só um brasileiro na final, ainda ia. O problema é que tá tendo só final brasileira na Libertadores. Tá tendo só finais de 2 times brasileiros. Eu acho que a Conmebol, se esse ano ter de novo final brasileiro mesmo com a roubalheira, eu acho que a Conmebol vai mudar o regulamento e vai fazer os times do mesmo país se cruzarem numa semifinal pra parar com esse negócio aí. Igual fez lá atrás lá. Mas é isso mesmo, toma cuidado os times brasileiros, que eles vão meter a mão em nós.